Olá pessoal, mais uma vez é com muita satisfação que venho até aqui gravar um vídeo e me comunicar com vocês. A nossa comunidade é realmente fantástica. Vocês me deixam muito felizes por assistir esses vídeos e eu espero que vocês possam assim fazer as suas reflexões. O que me traz aqui hoje é a vontade, o interesse que tive em gravar um vídeo sobre a situação, a conjuntura atual, o que está acontecendo no mundo, mais especificamente o chamado conflito na Ucrânia. Na verdade, eu gostaria, já falei em outros vídeos, mas gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse tema, porque é um tema bastante instigante e que, de certa forma, as suas consequências podem ser bastante drásticas para o mundo, dependendo das pessoas que estão por trás desse conflito. Nas mãos dessas pessoas estão estas possibilidades de colocar um fim nisso tudo ou de criarem situações de beco sem saída, situações em que não possa mais haver como retornar. E pelo que a gente vê, pelo que eu vejo atualmente, parece que as pessoas estão apostando cada vez mais, estão dobrando as apostas, estão dando uma volta a mais no parafuso. E considero isso extremamente perigoso porque, na verdade, nós temos aí potências nucleares envolvidas e qualquer erro de avaliação, qualquer postura assodada pode, sem dúvida nenhuma, trazer consequências extremamente funestas, inclusive para toda a humanidade, que nada tem a ver com isso. Hoje eu gostaria de lançar o meu olhar sobre o que está por trás desse conflito. As molas que estão impulsionando todo este conflito, toda esta situação extremamente perigosa. Bom, primeiramente eu gostaria de lançar um olhar para a história. De 1945 para cá, 2023, são 78 anos. Dentro destes 78 anos, um país, os Estados Unidos, tornaram-se extremamente poderosos. Já saíram poderosos do conflito. Dois países saíram muito fortes ao final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que não sofreram nenhum tipo de ataque em seu território, e a União Soviética, que foi o país que pagou o mais alto preço em termos de destruição e em termos de perdas de vidas humanas. Os Estados Unidos gostam de dizer que o seu território foi atacado quando os japoneses fizeram um ataque à base militar de Pearl Harbor. Mas, volto a dizer, já falei isso em outro vídeo, Pearl Harbor se trata de uma possessão no Havaí, não é propriamente o território no continente. Trata-se de uma colônia que foi conquistada e anexada aos Estados Unidos, mas, obviamente, não é dentro do território americano. Porém, voltando aqui à linha de raciocínio, esses dois países saíram-se extremamente fortalecidos ao final do conflito. A Alemanha derrotada, nós vamos ter a União Soviética como uma superpotência e os Estados Unidos como uma superpotência. Porém, de 1945 para cá, o que nós temos visto é justamente uma hegemonia norte-americana no mundo. Esse país tem consolidado a sua hegemonia através de diversos atos, ora diplomáticos e, na maioria das vezes, bélicos. Os Estados Unidos, com suas doutrinas intimidadoras, com os seus ataques a outros países, com a promoção de guerras híbridas, guerras por procuração, eles têm habilmente construído um cenário hegemônico. Em 1991, cai a União Soviética e os Estados Unidos tornam-se, assim, a superpotência única no mundo. Houve até quem falasse que a história tinha acabado e que, doravante, a humanidade inteira iria procurar se adequar ao modus vivendi dos Estados Unidos. Iriam adotar a sua cultura, o seu modo de fazer comércio, a sua política, e iriam se espelhar nos Estados Unidos. Na verdade, não foi isso que acabou acontecendo. E os Estados Unidos, hoje, são uma potência em franca decadência. O monstro está se debatendo para não cair, para não perder a sua hegemonia. Nós estamos entre duas realidades. Uma,
a construção de um mundo multipolar, com a assunção da China como grande motor econômico, a grande potência econômica desse mundo multipolar, onde outros países vão poder ter voz e vez na condução dos seus negócios, da sua existência neste mundo, na condução de políticas, ou nós vamos ter um mundo unipolar mandado por uma superpotência arrogante, perigosa, prepotente e muito belicista. Então, hoje são essas duas realidades. E eu gostaria de trazer até aqui o meu olhar sobre o que está por trás do conflito que está acontecendo na Ucrânia. Bom, os Estados Unidos, na verdade, são o país que está travando essa guerra contra a Rússia. Não é a Ucrânia. A Ucrânia faz uma guerra por procuração. Não é à toa que a Ucrânia recebe armamentos dos Estados Unidos, não é à toa que os países da Aliança Atlântica, chamada OTAN ou NATO, não é à toa que esses países fornecem material bélico para a Ucrânia, são mandados pelos Estados Unidos para assim fazerem. E realmente é uma coisa que fica latente, como a Europa se tornou uma espécie de capacho dos Estados Unidos. O quão dependentes, o quão vassalos os países europeus se tornaram dos Estados Unidos. Hoje isso é claro, é evidente, é patente para quem procura observar e entender a coisa, sem levar para o lado da passionalidade, sem levar para o lado da admiração ou do ódio, mas procura entender o que está acontecendo. E realmente causa espanto. Eu hoje fico admirado com países como a Inglaterra, que já foi conhecida como o império onde o sol nunca se põe, a França de Napoleão Bonaparte, a França é um país guerreiro, um país que culturalmente influenciou muitos países no mundo, inclusive o Brasil foi extremamente influenciado pela cultura francesa. Países como a Alemanha é um país disciplinado, um país formado dentro da disciplina militar, país que durante a Segunda Guerra Mundial lutou sozinho contra as superpotências do mundo. Hoje esses países se colocam numa posição de capacho, de sabujos da grande potência do norte, os Estados Unidos. Então, o que a gente vê hoje é realmente de se espantar. Você vai fazer uma análise e você diz assim, caramba, como esses países decaíram, como os líderes desses países se tornaram tão subservientes, tão sabujos, tão sem moral diante daquilo que vem de fora. E é verdade, esses líderes não estão nem aí para o seu país, não estão nem aí para o seu próprio povo. Eles estão obedecendo uma agenda externa que vem e que os obriga, porque eles assim aceitam, a fazerem esse tipo de papel. Então o que se vê é que não há um interesse das pessoas que estão envolvidas nesse conflito em colocar um fim nesse conflito. É como se dobrassem as apostas a cada momento. É como se dessem uma volta a mais no parafuso e não estão levando em consideração que as consequências de algum erro ou de alguma atitude assodada e intempestiva pode ser muito caro. A humanidade inteira pode pagar pelo preço. O que está acontecendo, meus amigos, é que os Estados Unidos, de olho nas riquezas da Sibéria, de olho nos campos de petróleo da Rússia, está usando a Ucrânia por procuração na tentativa de enfraquecer, de esgotar a Rússia e pensando que, tal qual em 1991, quando eles venceram a Guerra Fria, a União Soviética desabou, a Rússia vai desabar. E eles possam, então, assim, impor a sua política, dividir a Rússia em diversas repúblicas corruptas, colocando líderes títeres e explorarem toda a riqueza. Esta guerra, ela não está sendo travada diretamente contra a Rússia. Olhando mais adiante, se vê que os Estados Unidos estão, na verdade, querendo destruir a China. Se a Rússia cair, a China pode ter, vocês podem ter certeza, será o próximo alvo das ações americanas. Não vai demorar muito e bases da OTAN começarão a se formar no norte da China.
e vai começar essa mesma política de guerras híbridas, de enfrentamento, de acusações e até mesmo de uma guerra quente, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é nisso que os americanos estão de olho. Além das riquezas da Sibéria, além dos poços de petróleo da Rússia, eles também estão de olho em acabar com a China, que hoje é a grande potência mundial do mundo, que pode ser o grande motor do mundo multipolar em termos econômicos. Na verdade, é isso que está acontecendo. É uma jogada muito maior. A Ucrânia está sendo usada como bucha de canhão, como um proxy nesse conflito, e não tem a menor oportunidade, não tem a menor chance de vencer esse conflito. Agora, o que os planejadores da política externa americana não estão levando em conta é que, por um erro, por um deslize, a coisa pode descambar para algo muito mais sério, porque eles estão lidando com uma superpotência muito mais armada, com armas de muito mais precisão e muito mais letalidade do que eles possuem. Tá? É bem verdade que em uma guerra nuclear não existe vencedor, mas vai existir vencido. Albert Einstein falou certa vez: eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta eu garanto, será com pau e pedra. Se acontecer a terceira guerra mundial e alguém sobreviver, quem sobreviver vai para a idade da pedra. Eu creio que ninguém vai sobreviver. Então, o que se percebe é que as pessoas que estão na sombra, conduzindo todo este conflito, toda esta situação, elas estão sempre dobrando as apostas. Elas não estão parando para pensar que chegamos no momento de distensionar essa situação. Estão tensionando cada vez mais, tensionando cada vez mais. E, como já falei, um erro, um descuido, uma ação assodada pode levar a sérias consequências. Os Estados Unidos, eles se tornaram hoje o parasita mais monstruoso da humanidade, por conta das incontáveis guerras que esse país tem provocado desde o final da Segunda Guerra Mundial, destruição de nações, destruição de povos, saqueio. Então, os Estados Unidos hoje são um país intimidador, são um país que causam pânico, que causam temor ao resto do mundo. Eles querem, na verdade, manter essa condição de hegemonia. Eles querem destruir todos os povos, eles querem destruir todas as culturas, destruir todas as religiões. Eles querem americanizar as outras nações, levar a sua cultura para tornarem assim as pessoas mais fáceis de serem domesticadas. E, por conta disso, explorarem, que é o que eles querem, explorarem as riquezas minerais, as riquezas de qualquer nação, que eles olham e consideram que são suas. Desde que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, os Estados Unidos se arrogaram ao direito de intervir militarmente, economicamente, politicamente, em qualquer parte do mundo, aonde quer que eles tenham interesse. Eles olham as riquezas naturais de um determinado país e consideram que pertence a eles, que eles têm o direito de ir lá e de saquear e de roubar. E quem achar ruim deve desaparecer da face da terra de uma vez por todas, porque é inconcebível para eles. Como já falei, não estou falando aqui do povo norte-americano. O povo americano nada tem a ver com isso, mas eu falo das elites formadas por anglo-saxões e sionistas que estão nas sombras, no topo do poder, mas nas sombras do poder desta nação, e que usam o poderio que foi acumulado por este país para poderem assim concretizar todo o seu assalto, o seu roubo, o seu morticínio, sem levar em consideração a destruição que eles estão causando em termos de vidas humanas, em termos de história, em termos de absolutamente tudo. Na verdade, os Estados Unidos precisam ser refreados. E eu não vejo outra forma de refrear este país a não ser a união, a não ser que outros países se unam. Tá? Se unam para combater o bloco que os Estados Unidos criaram, chamado OTAN, chamado NATO, a famosa União Atlântica, que eles usam como um ariete para bater fortemente e invadirem outros países e saquearem e promoverem a destruição que eles promovem. Hoje eu vejo a Eurásia
como a grande oportunidade de se formarem ali uma aliança entre Rússia e China para poder, e agregando logicamente outros países, para poder fazer frente à Organização Atlântica, para poder fazer frente aos Estados Unidos da América. Criarem condições, colocarem de lado as suas divergências, colocarem de lado as suas desconfianças e procurarem focar mais no futuro. Como já falei antigamente, essa é a tática que foi utilizada sobejamente pelos romanos, dividir para enfraquecer, e por todos os colonialistas em todas as eras da história. Foi utilizado no continente americano e é utilizado no mundo pela diplomacia americana. Eles procuram sempre evitar união de países que possam, de alguma forma, travarem, embarreirarem os seus projetos de conquista e de dominação. Na América Latina, eu também não vejo outra alternativa, a não ser resgatar o sonho do grande libertador Simão Bolívar, criar uma comunidade de países de língua latina, formarem uma espécie de união, onde possa haver uma unificação militar, financeira e econômica, capaz de trazer uma estabilidade para este continente, que é observado pelos estadunidenses, pela elite estadunidense, como se fosse o seu quintal. Foi o próprio presidente atual, o Joe Biden, quem falou que a América Latina, ele olha para a América Latina e ele vê o jardim dos Estados Unidos. Esse pessoal são tão prepotentes que eles nos olham como um pátio traseiro, nos olham como um quintal. Então não vejo outra alternativa para conter toda essa arrogância, toda esta beligerância, que não seja a unificação, que não seja, melhor dizendo, unificação não, melhor falando, a união entre os países que são ameaçados. Procurarem algum tipo de unidade, uma unidade política, uma unidade monetária, que lhes dê estabilidade, lhes dê segurança, para poderem, então, enfrentar as ameaças que vêm dos Estados Unidos. Eu já vi coisas absurdas aqui no Brasil. Inclusive, tem um ex-presidente que foi cassado, que se orgulha muito de ter jogado uma pá de cal num túnel que foi utilizado, que foi feito para ser utilizado como um local de explosão de testes de bombas nucleares aqui no Brasil. O Brasil precisa de armas nucleares, não para atacar ninguém. O Brasil não tem necessidade, nem tem a inclinação de atacar quem quer que seja, mas precisa para se defender. No mundo em que nós vivemos, quem não consegue se defender é uma presa fácil. Então, é isso que nós temos visto aqui no Brasil. Títeres, políticos títeres, líderes fraquíssimos, extremamente antinacionais, completamente descompromissados com o país, sabotando o país, tirando qualquer oportunidade de um país tão grande vir a se tornar uma potência e alavancar a vida dos seus moradores. Então hoje não vejo outra alternativa, a não ser uma unidade, a não ser deixar de lado as rixas, as picuinhas, as rivalidades pequenas que não levam a lugar nenhum, e procurar uma unidade visando algo muito maior, visando se defender de agressões externas. Vamos olhar para esse conflito, vamos procurar entender mais o que está acontecendo. A coisa é muito mais complexa do que os meios de comunicação falam. Os meios de comunicação não estão aí para educarem ninguém. Eles não são formadores de opinião, eles são deformadores de opinião. Essa gente não tem valor, essa gente tem preço, e eles servem como um instrumento de dominação da grande potência. Na verdade é isso, a grande potência usa a mídia como um meio de domesticação de seres humanos, como um manancial de falsas afirmações, de falsas verdades, para manterem as pessoas cada vez mais incultas, cada vez mais fáceis de serem dominadas, para eles poderem então concretizarem o seu intento. Nunca nenhum colonizador, nunca nenhum explorador,
ele disse que ele estava lá para colonizar ou para explorar. Ele sempre usou como subterfúgio que estava lá para levar a civilização. Sempre procurou uma legitimação para o que na verdade era o seu intento: roubar, saquear e enriquecer às custas das riquezas alheias. Gente, eu termino aqui hoje esse pequeno comentário que eu queria fazer com vocês. Saúdo a todos por estarem aqui. Mando um grande abraço a vocês, mais uma vez, meus agradecimentos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Forte abraço.